WePlan Cast. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio da WePlan. Aqui quem fala é Johnny Benetti, eu vou conduzir essa conversa hoje. E estamos aqui então com o Ismael. E aí pessoal, sou Ismael, Head de Expansão da WePlan na cidade de Chapecó e na região oeste de Santa Catarina. Estamos aí para mais um papo legal aí agora com uma equipe aí interna da WePlan. E é isso aí. Quem está aqui comigo também é o Renan. Fala galera, estamos aí mais uma vez. Renan Assunção falando, cofundador da WePlan. Vamos falar de um assunto hoje aí que interessa a todos. Afinal de contas, todo mundo tem. Exatamente, pessoal. O assunto de hoje então é deu problema, e agora? E para isso a gente trouxe um convidado também para falar. Diego, pode se apresentar e dar para nós uma intro sobre o que a gente vai falar hoje. Prazer estar aqui novamente, fazia uns dias que eu não aparecia. Sou o Diego, líder de projetos aqui na WePlan, e hoje nós vamos falar de coisa ruim. Hoje viemos trazer o problema à tona aqui. E aí, deu problema, o que a gente faz agora? O famoso abacaxi. Famoso abacaxi. A bucha. O BO, né? Nem diz um amigo meu. Cara, o que muda é que às vezes, em determinadas semanas, né? Às vezes o abacaxi ele vem de carrinho de mão e às vezes vem de carreta, né? É isso aí. Não tem o que fazer. Deu BO, como é que a gente vai resolver, né? Como se comportar diante de um problema? O mercado de imóveis planejados no Brasil é extremamente gigantesco, né? Existem dados aí, algumas pesquisas que apontam que passa de 18 bilhões o faturamento do mercado se tratando de imóveis planejados, somente de planejados, né? Essa é uma realidade que não é uma empresa ou outra empresa que vive, mas sim uma realidade que todas vivem. O problema do dia a dia, a incoerência na hora de passar alguma informação, ou a maior erro de todos é quando não se passa a informação, né? A gente tem algumas experiências bem bacanas aqui para citar de problemas que a gente conseguiu reverter e deixar em situações maravilhosas. E também problemas que a gente não conseguiu dar conta, a peteca caiu e foi um desastre. Porque de fato, né, Diego, se você falou que o problema sempre vai existir, é melhor você se adaptar e aprender a resolver os problemas, né? É isso aí. Então, É aquilo que eu sempre disse, né? Boa não é a empresa que não tem problemas, e sim aquela que resolve os seus problemas, né? Então acho que a questão é como resolver, é como você sai disso contando que nem tudo é perfeito, né? Exatamente, é enfrentar, né? E sai tudo também por uma questão. Não tenha medo de admitir os problemas, né? Porque a negação não é uma boa opção. Tu vai simplesmente levando isso, não contribui, né, para a resolução. E aí a gente tem alguns pilares aí que a gente vai aprendendo também ao longo do caminho, né? A gente pode citar ali, então, de não ter medo de admitir, né, que o problema existe, e entender também o tamanho desse problema, né? Porque muitas vezes a gente sofre por ansiedade. A gente acha que o problema é gigantesco, é um furacão, mas quando tu vai lá de fato encarar ele e entender, você vê que é algo pequeno, que você é muito maior que isso, né? A grande maioria das vezes é isso, né? Posso dizer que mais de 99% Acontece muito da informação chegar tipo telefone sem fio, né? Exatamente. E o problema ele chega enorme para você, sendo que lá na ponta às vezes é uma coisa simples que o cliente falou, mas que tomou uma proporção muito grande a chegar até você, né? Então por isso que é interessante conversar sobre isso. Então a gente falou ali de admitir o tamanho. Acho que um outro pilar importante também é sempre ter um plano B, né? Porque às vezes você pensa em como resolver aquele problema, mas de fato não era a melhor solução. Você precisa ter muito rápido uma carta na manga para poder ir lá e resolver. E outro ponto também, cara, precisa ser realista, né? Entender, ter empatia com o cliente, saber que ali teve um problema que precisa ser resolvido, né? E tá sempre focado. Quando sai, diga assim, eu estou saindo da loja, saindo da empresa, estou saindo para resolver um problema, cara, vai focado em resolver, né? Vai com a cabeça
100% pensando nisso. A gente tem que estar ciente que o profissional somos nós, né? Não o cliente. O cliente é leigo. Exatamente. Às vezes ele vê uma coisa fora do lugar, ele acha que o mundo está acabando, está tudo errado. Quem tem que chegar e tranquilizar o cliente somos nós. Por quê? Porque a gente domina o processo. O cliente nunca viu aquilo na frente. Então, se a gente chega para ele com calma e fala: tudo bem, meu amigo, eu percebi também que tem algo diferente, mas não se preocupe, aqui é fácil de resolver. Assumo, né? Isso aí. Pessoas que se comprometem e assumem o erro, batem no peito e realmente encaram aquilo, né? Dá a cara a tapa, o famoso, né? Para o cliente, porque alguém tem que se justificar lá, né? E eu digo assim, eu não entendia nesse processo de resolver problemas que eu estava evoluindo, né? No início. Mas a vontade de resolver me fez crescer nesse mercado, só crescer, né? Porque quando a gente ia lá resolvendo, era ali que você estava aprendendo, né? Lá realmente no estudo de caso é isso aí, né? E não tem escola melhor do que você encarar o problema. Isso aí. Uma das coisas que mais a gente tem que batalhar todo dia e superar é porque é um produto que gera muita expectativa do cliente. E isso gera o quê? Frustração. Quando aquela expectativa, qualquer coisa que deu abaixo do que o cliente imaginava, já gera uma frustração. Então tem que saber lidar com a situação para não deixar a peteca cair, né? Em outras palavras. Porque às vezes você tem um projeto gigante lá, um apartamento inteiro, e por causa de um pequeno detalhe lá num cantinho do aparador da sala, vai pegar uma compra de 200 mil reais e vai botar no lixo? Não é assim que funciona, né? Por isso que cada caso tem que ser avaliado, ir lá, entender o que aconteceu, ouvir o cliente. Porque o cliente está frustrado, ele tinha uma expectativa, aquela expectativa não foi atendida. Você vai correr do cliente? Daí você vai encontrar um dinossauro querendo te devorar, né? Agora, se tu vai lá, tu escuta ele. Primeiro tu escuta, tu não julga, tu não cria nenhum tipo de informação antes do cliente te dizer o que ele quer te dizer. Aí depois você constrói sim uma explicação lógica. O grande problema das pessoas, quando vão querer resolver um problema sem antes ter ouvido do cliente o que realmente é o problema, é que a pessoa vai lá armada, cheia de armas na mão, né? Faca nos dentes, eu vou lá porque eu vou brigar. Pô, de repente o cliente nem quer brigar, cara. Ele só quer explanar o que ele sentiu, dele, né? A dor dele. Você sabe que a interpretação hoje, porque o canal de comunicação, a maioria das vezes, é o WhatsApp, né? É difícil você ver as reações do cliente. Ali cada um fala o que quer. É muito fácil você interpretar errado. Bem o colocado, cliente fala assim, né? preciso que você venha aqui, eu acho que tem um problema. Às vezes, normalmente, o cliente não está explodindo, ou quando o cliente está explodindo, eu aprendi a ter um tempinho de calma ali. Receber o problema, aí você pega os envolvidos. Quem conferiu, quem projetou, quem está montando. Comunica todo mundo, tenta entender, aí você tem ferramentas para chegar no cliente, dar a cara a tapa novamente, né? Ir até o cliente e entender qual que é o problema, já com as informações corretas, né? Se vai precisar pedir peça da fábrica, quanto tempo essa peça vai demorar para vir e o que você pode fazer hoje pelo cliente, né? Se pode ir num fornecedor e resolver local, né? O mobiliário a gente sabe que tem como resolver muitas coisas por aqui, a gente consegue, às vezes, é um corte numa peça, é um ajuste, é um sistema de fixação diferente. Então, você precisa, antes de resolver e entrar para o fight ali, para a briga, entender qual que é o universo do problema, né? Sabe que tu falou um negócio, Ismael, que eu me lembro que, até hoje, né, eu coloco muito isso em prática. Às vezes tu recebe o problema pela mensagem, né, como tu falou agora, e a gente não sabe o tom, a gente não sabe, né, como que realmente está a situação. E uma simples ligação, você já consegue ter pelo menos uma noção melhor, né, de como está o sentimento do cliente, o tamanho desse problema, tu já pode ter uma percepção ali. Então são alguns pequenos detalhes que a gente vai aprender ao longo do caminho também, né? Perfeito. As palavras, elas podem não expressar nenhuma emoção, como também elas podem expressar coisas que você vai subentender e vai tentar julgar né, e vai fazer um mau entendimento daquela situação. Então acho que mensagem de texto realmente não é a melhor forma. Hoje já é difícil você fazer uma negociação calma e fazer dar tudo certo por mensagem de texto. Imagina resolver um problema por mensagem de texto. Então talvez o áudio,
né, mandar um áudio ou ouvir a entonação da pessoa, fazer uma ligação, se não for possível estar presencialmente lá. Eu sou um exemplo de que eu já passei por problemas assim, de resolver problemas na empresa em que a mensagem de texto nos boicotou, realmente. A gente leu de uma maneira e depois de ouvir do cliente não parecia nem que era a mesma pessoa que estava relatando aquele problema. E a gente às vezes faz uma interpretação errada, né, em cima do texto. Então assim, texto não seria para isso, né? Já é difícil para usar para coisas normais, imagina para um problema. A comunicação é algo extremamente complexo, né? Mesmo você trabalhando com isso todo dia, existe um universo distante entre o que eu pensei, o que eu falei, o que a outra pessoa ouviu e o que ela entendeu. Então, para uma palavra ser distorcida no meio do caminho e realmente transformar numa bomba, algo que seja realmente simples, é muito fácil. Por isso, da importância desse contato, né, pessoal, a ligação ou tete a tete mesmo, ali um de frente para o outro para trocar essa informação, né? E encurtar os caminhos, né? Não esperar que a informação seja passada por muitas pessoas, né? Porque vai desviando. Às vezes, a pessoa que recebe o problema, ela acaba transformando aquilo em 2 ou 3, ou minimizando o problema, ou ela talvez coloca o viés dela, né? Tipo assim, como eu conheço a pessoa, eu acho que ela está mais preocupada com aquilo, sendo que a fonte do problema é realmente quem reclamou, né? O achismo, ele faz o problema aumentar, né? Quando você acha que o problema... Eu nunca tratei um problema como um problema pequeno e nunca mencionei isso para o cliente, né? Pode ser que eu tenha errado, assim, com o tempo, mas depois que eu aprendi a lidar, é a mesma coisa quando você vai lidar com o dinheiro da pessoa, você nunca vai, por mais menor o investimento que seja, sempre vai lidar de uma forma positiva, né? O problema da mesma forma, né? Quando você vai lidar com o problema, vamos resolver essa avaria, né, aconteceu, foi um erro de fábrica, ou assumir o próprio erro, né? Infelizmente isso aqui passou, é muita peça, né? Se tu for avaliar, o Diego estava falando de uma montagem de 200 mil, a chance de dar problema é muito grande. E é produto e serviço, né? Então são várias coisas envolvidas. Tem muitas mãos envolvidas, né? Você pega a indústria, aí tem a transportadora, aí tem quem projetou, quem conferiu. Por mais que a gente tenta encurtar esses caminhos hoje, né, com a WePlan, centralizar todos os processos dentro de um profissional, capacitar ele para que isso seja uma entrega mais assertiva, mesmo assim é passível a erro, né? Isso aí. Mas tem uma coisa que é muito importante. Há males que vêm para o bem. Quando dá aquele BO, quando dá aquele problema e você sabe se posicionar, é onde você ganha muitas vezes o seu cliente. O Renan tem uma história muito bacana aí da época que ele trabalhou lá em Porto Alegre, de um casal de clientes que ele atendeu, e ele cometeu uma cagada enorme na hora de fazer o projeto. Conta aí para nós. Vamos contar essa história aí também. E é aquilo que a gente fala, né? É a situação, a gente sempre precisa sair com um aprendizado do problema, né? Você não pode ficar lá dando cabeçada várias vezes naquele problema. Agora, quando sai com um aprendizado, cara, isso tem um valor gigantesco. E pegando esse aí que o Diego comentou, é engraçado, né? Hoje, na verdade, não foi na época de Porto Alegre, já foi na época de Passo Fundo. Logo que iniciei a carreira com móveis, né? E posso dizer que talvez o cliente que eu tenha tido o maior abacaxi na minha vida, hoje é o cliente que agora me achou em Chapecó, defende de unhas atrás, e dentes, né? Renan. Vários quilômetros aí, a Carla e o Renato, até um beijo para eles, um abraço. Vai saber, de repente eles vão estar escutar esse podcast. Pessoas fantásticas que viraram embaixador do meu trabalho, embaixador também da marca, né? Na época que eu representava. E é isso, cara. Sempre quando a gente tem um problema, tem uma oportunidade, né? Porque a gente sempre fala assim, poxa, a gente trabalha no nosso dia a dia para levar essa melhor experiência para o consumidor final e sempre pensando com o foco de a coisa acontecer da melhor maneira possível. Só que quando no meio do caminho, porque sempre quando a gente fecha um contrato, a gente colocou todos os nossos argumentos e a gente convenceu o cliente que é para comprar contigo, porque você tem pós-venda, você vai estar sempre ao lado do cliente, você nunca vai deixar ele desamparado, desassistido. E aí quando acontece algum problema, é onde o cliente ele tem a percepção de valor, né? Por isso, caramba, deu problema, mas o que ele me falou no início, ele está aqui, ó, tá no meu lado para resolver. E aí ele não te larga mais. Então,
a gente fala, e eu acho que até, se não me engano, teve um podcast que o Guilherme comentou sobre isso numa pesquisa da Toyota, né? Que os clientes que tiveram alguma situação e logo foram atendidos e tiveram esse serviço de pós-venda muito rápido, né, de assistência, eles acabam virando embaixador da marca. E eu compartilhar aí para quem é do mundo dos móveis planejados, que está ouvindo a gente, foi logo no início que eu iniciei a minha carreira, né, de projetista. Um casal de clientes procurou nós, a gente fez toda a parte de projetos e era uma compra programada. Então a gente fechou o contrato. Na época a obra deles era uma cobertura, lá estava em obra. E esse projeto tinha sido elaborado tudo em cima da planta, né, do apartamento. E, enfim, fechamos o contrato, deixamos congelado lá, na ideia de compra programada. Só que, agora não vou me lembrar onde foi o erro que aconteceu, esse pedido ele entrou em produção na fábrica. Sem conferir. Sem conferir, pra você ter uma ideia do tamanho do abacaxi, tá? Deus do livro. Pra quem é no mundo dos móveis planejados vai entender o que eu tô falando. Pensa, um apartamento inteiro, uma cobertura, entrar para produção com as medidas pela planta, tinha que passar por toda a conferência, cores também a serem ajustadas, enfim, é um abacaxi sem tamanho. E aí na época, tinha um colega meu, a gente passou 2 dias dentro da fábrica, depois só pegando peça na mão, colocando etiqueta com papel e caneta, né, com caderno, para ver qual peça nós ia ter que colocar de volta à produção para ser ajustada, qual que poderia aproveitar e para a gente tentar resolver aquilo, né? E nisso, imagina, atrasou lá para o cliente, por mais que a gente fez todo aquele conserto lá dentro da indústria, pegando peça por peça, abrindo o projeto, vendo qual que dava certo, qual que tinha que modificar, na hora lá deu vários estresses na obra, né? Vários, assim, e muita coisa o nosso montador conseguiu absorver também, porque ele foi muito prestativo na época. Teve assim uma montagem de maestria, né? Porque todas as dificuldades ele conseguiu conduzir muito bem junto com os clientes também. Mas o que eu quero resumir com isso? Cara, baita abacaxi, problemaço, mas em momento algum a gente deixou o cliente desassistido. Eu lembro que eu fui à montagem na cidade de Santa Maria, na época eu trabalhava em Passo Fundo, fui até lá, fiquei 2, 3 dias lá junto com o montador, né? E sempre junto com o cliente e as coisas aconteciam, nós ia ajustando, enfim. Isso se passou depois, se não me engano, isso foi em 2010, 2011, né? E aí esses clientes idealizaram esse projeto, passaram aí alguns anos da sua vida aproveitando o apartamento e resolveram vender e construir uma casa. E esse casal de clientes, eu já estava na Finger aqui em Chapecó, nós perdemos o contato ao longo do tempo, e acabaram descobrindo meu contato numa outra loja na cidade lá de Sarandi e entraram em contato para resolver fazer a casa deles em Santa Maria. Eles estavam construindo e queriam executar comigo novamente. Então eles fizeram aí, mais de 450 quilômetros, né, de Santa Maria a Chapecó, vieram conhecer a loja, vieram conversar e nem sequer fizeram orçamento em outra empresa. Queriam que a gente executasse e por coincidência também o montador que montou lá em 2010 trabalhava comigo ali em 2018. Aí o Diego também, que está aqui, fez toda a parte do projeto, né, Diego? A gente conduziu e realizou lá, e são clientes que hoje são embaixadores do nosso trabalho onde a gente for, né? Acho que se a gente vender cachorro quente amanhã, eles vão dar uma força gigante lá pra gente. Cara, então essas são as experiências do dia a dia, né? Da prática, do mundo real que a gente fala, né? Exatamente. Errar não é o problema, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. E o aprendizado, né? Depois desse dia, nunca mais um projeto sem conferir, né? Duvido que entrou de novo. Duvido que entrou de novo um pedido sem conferir. Entendeu? Né? Então tu evolui em cima dos erros, né? Ou seja, isso se tornou ali um checkpoint, né? Não tem como agora. Isso te marcou, né? Isso te gerou um aprendizado. E é o que eu digo, o erro ali é a melhor experiência que você vai ter com uma empresa dentro de um problema, dentro de um erro, né? Porque o caminho é muito mais longo, né? Então, quando você compra, recebe o produto, usa, é o caminho mais curto, é o caminho feliz. Mas quando acontece um problema, é aí que realmente você vai experimentar como funciona o atendimento e a atenção da empresa. Muito bem, pessoal. Então a gente já
deu uma introdução aí sobre problemas, mas a gente falou de uma maneira mais genérica, assim, isso se aplica e até um aprendizado para qualquer nicho, né, qualquer mercado, até mesmo para a vida, né, como você lidar com os problemas. Mas eu gostaria de saber como que a WePlan lida com os problemas nesse ramo, né? Como comentei que tem produtos e serviços, existem muitas etapas, né? Então como que a WePlan faz para mitigar, resolver, evitar, enfim? Problema nós temos aqui todo dia. Se eu falar que não tem, é uma baita de uma mentira. Agora, nós temos alguns processos, certo? Processos onde a gente desenvolveu todo o nosso manual. A gente consegue corrigir problemas até mesmo antes deles acontecerem, desde que o nosso credenciado lá na ponta siga o processo. Mas, como nem tudo é mil maravilhas, às vezes acaba passando, né? Esqueci de fazer tal coisa, esqueci de conferir tal detalhe e deu um problema. Isso vai lá para o cliente, ninguém percebeu e, tem uma peça lá que tem que ser substituída. Como é que faz? Existe um procedimento. Tem que identificar o que é essa peça, o que é essa avaria, se foi uma avaria de transporte, de montagem, de produção de fábrica. Identificada a avaria, tem que ser solicitada uma peça nova. Uma peça, sei lá, se é um painel, uma porta, um balcão. Tem que ser pedido para a fábrica, porque quando a gente fala de móveis planejados, aquele móvel que o cliente comprou não existe. Ele foi feito do zero exclusivamente para aquele cliente. Eu não tenho como chegar num estoque, eu preciso de uma lateral nova de balcão, peguei aqui. Isso não existe. O móvel planejado, o móvel industrializado, cada produto que é feito é especial. Para cada cliente é feita uma produção. Então, quando a gente fala de indústria, às vezes algumas pessoas têm a percepção de móveis em série, né, onde são todos iguais. Mas existe um universo muito grande dentro disso. O que a gente trabalha é móvel planejado. Então o móvel é feito milimetricamente. Se eu quero fazer um balcão de 74,4 milímetros de largura, o balcão vai vir nessa medida. Se porventura eu precisar de assistência de uma porta dessas, eu não encontro ela pronta. Vai ter que entrar numa fila de produção para ser produzida exatamente como era aquela porta que foi pedida inicialmente, né? Então, dentro de todos esses processos, podem acontecer erros de projeto, de transporte, erros de produção ou erros de montagem. São 4 tipos de problemas que podem acontecer. A partir disso daí, tem que ser identificado onde é que aconteceu. Se foi um erro de projeto, por exemplo, volta lá para o projeto e vai identificar. Eu esqueci de colocar um afastamento no final do meu balcão e a parede está um pouquinho fora de ângulo e ficou uma fresta. Ficou uma fresta aqui, o fundo do balcão está encostado no canto da parede e a parte da frente tem uma fresta. O que eu vou fazer? Vou ter que pedir uma vista de fechamento, uma moldura. Mesmo essa vista de fechamento, que é apenas um acabamento para trancar essa parede torta, mesmo ele não está pronto, ele precisa ser produzido. Claro que para um processo de assistência técnica, as indústrias se propõem a fazer um prazo especial. Se hoje a gente tem um prazo de produção em torno de 20 dias úteis, 30 dias úteis, para assistências técnicas cai pela metade do tempo, né? Porque é para resolver um problema. Então, seguindo o processo, o protocolo é o seguinte: o montador identificou uma peça danificada, ele comunica o arquiteto responsável pelo projeto, esse arquiteto vai solicitar uma peça nova, a gente coloca em fila de produção, vai seguir pelo mesmo caminho dentro da indústria, vai para o transportador e depois vai ser entregue na casa do cliente. Todo esse processo dentro da WePlan é todo ele monitorado e ele é informado a todas as partes. O cliente recebe o informativo, o arquiteto, o montador, enfim, todas as partes sabem que aquela determinada peça sofreu uma avaria por algum motivo, precisou ser pedida novamente e está na fase lá de produção, por exemplo. O cliente recebe, aquela peça lá que eu vi que está danificada na minha casa já foi mandada para produção. A gente se baseia muito no modelo onde o cliente hoje faz a compra pela internet, né? A compra de e-commerce,
onde você compra o teu pedido e a todo momento você vai recebendo as informações. Tu sabe se o teu pedido já foi faturado, tu sabe se já foi emitido nota fiscal, tu sabe quando que saiu para entrega, né? Só que dentro disso podem acontecer coisas que não tem como prever. As variáveis, né? As variáveis. Vamos imaginar o seguinte cenário. Tudo certinho, foi entregue a mercadoria, só que para uma determinada peça entrar dentro do apartamento do cliente, ela não entrava pelo elevador. A transportadora teve que subir pela escada. Quando a peça é muito grande, de difícil manuseio, o risco dela sofrer uma batida, uma avaria é muito grande. Chegou lá em cima, lá no 10º andar, subiram 10 andares de escada para entregar essa peça dentro da casa do cliente. O que deve ser feito? O montador ou o arquiteto responsável, ele deve abrir essa embalagem para verificar. Se na hora foi identificado, o pessoal da transportadora trouxe essa peça aqui e bateu ela na escada, não sei, ela tem um cantinho esmagado, o que faz? A transportadora arca com o custo. Então todo profissional é responsável se ele cometeu algum dano. A transportadora paga pelos erros dela, o montador, se ele vier a danificar uma peça, ele vai pagar, e o arquiteto também. Isso é importante, o que você comentou, Diego, porque você pode prever lá no projeto antes de acontecer esse tipo de problema. Por exemplo, eu demorei no meu período aí de experiência com móveis para entender que eu tinha que medir a porta, a boca do elevador e a altura do pé direito antes de começar a projetar. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um armário, o pé direito do apartamento do cliente é 2,75. E aí, como as empresas hoje estão personalizadas, eu vou fazer painel tudo pé direito total, sem nenhum intervalo, sem nenhum negativo. E mais do que isso, eu vou falar para o meu cliente que é mais bonito assim. Quando você fala que é mais bonito assim, tu não consegue mudar. Então tem que ver o que é mais adequado. Então por isso que precisa ter experiência. E uma dica muito importante que eu dou e que eu aprendi isso é medir a boca do elevador, as entradas, né, o giro da escada. Parece tão bobo isso, né? Mas se o cliente vê você fazendo isso, passando uma treina no elevador, ele vai te pedir, o que tá medindo aí? Não, é porque eu vou fazer o seu projeto, vou começar agora e eu quero saber qual que é o máximo de tamanho de painel que eu vou desenvolver para poder entrar no elevador. Porque assim, não tem como culpar uma transportadora de subir 5, 6 lances de escada com um painel extremamente pesado ou uma porta de vidro e se acontecer alguma avaria lá em cima. Eu acho injusto, né? Por mais que eles tenham a obrigação de fazer isso. Ou de repente... Tem como facilitar, né, Ismael? Você não prevê um painel ou uma porta tão grande que depois o cliente vai ter que fazer um içamento disso aí. Quanto que custa hoje um içamento de uma peça por guindaste? Por guindaste. Então é tudo alinhamento. E olha que legal, me colocando como consumidor, tá? Eu vi que o outro cara não fez isso. Mas isso então quem que eu vou escolher? É o cara que tem mais cuidado, é o cara que é mais tarimbado, é o cara que tem mais experiência, né? Então isso mostra, né? Isso coloca um pouco mais de bagagem em cima do projeto, em cima do produto, né? Processos, né? A palavra é processos. Quando a gente tem um procedimento, uma coisa vem depois da outra. Tudo isso tem um porquê. Novamente, a gente tem aqui mais de 10 anos de experiência cada um trabalhando com móveis planejados. A nossa vida não é um mar de rosas, a gente já sofreu muito. E a gente pega toda essa experiência e coloca lá no manual. Olha, credenciado, se você seguir o procedimento, dentro desses passos você minimiza os erros. Vai ter lá, o primeiro passo lá, antes de começar a criar um projeto, por exemplo, é o briefing. Não se sai fazendo um projeto adoidado sem saber o que o cliente quer por primeiro, né? E parece bobagem, mas a gente vê que tem muitos escritórios que não têm um documento com perguntas chaves para se fazer para o cliente. É simples uma conversa, vai anotando alguns pontos, mas as coisas principais que precisa, as informações principais que precisa pegar com o cliente, não pega. Aí acaba dando o quê? Cria algo, um elefante branco, né? Que é algo extremamente bonito lá no 3D, na imagem, mas na hora de montar é só dor de cabeça. Exatamente. E é escritório, é loja de móveis planejados, é projetista, enfim. É esse universo todo que a gente fala, né? E quando você cria os processos e você segue todo esse caminho, é aquilo que a gente fala. Não é a fórmula mágica, mas a gente garante. Cara, talvez 90% dos seus problemas a gente vai eliminar assim, ali. 10% é aqueles variáveis que você não tem como medir isso, né?
Que é que, poxa, cara, tudo saiu correto. Na último painel que o montador vai fixar, escorregou a parafusadeira, riscou um painel, né? Ou machucou um gesso. Pode acontecer. Então, é você seguir o processo para você poder fazer o tema de casa, né? Fazer a tua parte muito bem feita. O variável lá depois. E você percebe que tudo isso é alinhamento, né? A gente já vem falando isso e acho que nunca dá para deixar de citar esse ponto, que é o combinado não custa caro, o alinhamento da expectativa. Eu já tive casos de o cliente querer um painel no teto, né, na sala dele, todo em laca, alto brilho, que para quem conhece é um dos produtos mais nobres que tem nos móveis planejados, né? E o que a gente colocou vários termos para ele, inclusive a gente levantou essa possibilidade dele ter que içar essa peça, né? Estava no início da obra, poderia antecipar o pedido desse painel, né? A chance do erro era muito grande porque não tinha gesso definido, era um rebaixo de gesso. A forma de estruturar, ele não queria parafuso nenhum aparente. E o que eu indico para esse tipo de coisa? Quando você orienta o teu cliente que aquilo pode não funcionar ou que existe um risco muito grande, se ele não quer dividir um painel no meio, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer um termo de responsabilidade e colocar o cliente na responsabilidade. Porque assim, eu te digo, por mais que ele fale hoje, no momento da concepção do projeto, que ele quer daquele jeito, você falou que não vai funcionar e mesmo assim foi feito, porque é ele quem paga a conta, vamos dizer, lá na frente, por mais que tu diga, tu lembra, fulano, que eu falei que não ia funcionar, ele vai dizer que não. Que ele contratou um profissional e esse profissional tem que assumir o que ele contratou. Então, assim, um termozinho de uma folha, eu concordo que esse painel eu solicitei desse tamanho, sem ter a necessidade, blá, blá. Esse cliente vai estar no compromisso. E não existe nada mais consumado do que você vender e ele pagar. Então ele vai dizer, eu paguei. Exatamente. Então isso é o melhor contrato que existe hoje para você tentar cobrar uma coisa e dizer que você pagou por isso. E aí você vai tentar exigir tudo aquilo que você está desenhado, você está projetado, enfim, eu paguei. Mas eu queria explorar uma questão ali quando o Diego estava falando sobre a jornada, né, de todo o fluxo, né, que acontece desde projetar, transporte, enfim. E eu percebi ali que até a gente estava comentando antes de um assunto que a gente pode explorar melhor, que é a questão da subjetividade, ou seja, das expectativas, né? Então tem um ponto aí que pode dar problema também nessa questão da interpretação, né? Daquilo que eu estou querendo vender e aquilo que o cliente vai receber e essa subjetividade, né? Até que não esteja materializado no projeto e até que não esteja montado na casa dele, né? Eu acredito que deva acontecer mesmo depois dele ver e estar montado exatamente como estava planejado, ele cai na real que de repente não era bem aquilo que ele pensava, enfim, é uma hipótese. Mas esse ponto aí da subjetividade, da questão de como que o cliente espera receber isso, vocês já tiveram algum problema relacionado a isso? Várias vezes, porque o que acontece? Todas as palavras que você citou estão corretas. Existe uma diferença entre, né, a expectativa, o que o cliente imaginou, ele pode ter visto a imagem, o documento, assinou aquilo e mesmo assim na hora de receber estava diferente do que ele tinha imaginado. Isso a gente compreende, né, porque é percepção, isso não tem como alterar. Agora, o que a gente não pode fazer e nunca vai fazer é entregar um produto que ele não concordou. Existe o termo, existe as imagens de compra que ele assina e lá tem as medidas de cada peça, a cor de cada material e errado estaria se a gente entregasse algo que realmente estivesse diferente daquele projeto. Agora, quando o cliente tem aquele móvel montado e não gostou, então faltou algum alinhamento interno. Tem muitos problemas dentro da casa das pessoas, que às vezes vai lá, a esposa toma a frente para fazer um projeto, o marido não tinha consciência, ou vice-versa, um queria fazer de um jeito, outro do outro. Na hora de definir o projeto, falavam assim, decide lá você, depois a gente vê. Aí a pessoa decidia, montava os móveis e não estava de acordo. Então, quando acontece isso, aí é uma falta de comunicação interna lá, a gente não tem como interferir dentro da casa das pessoas. Agora, se o que está acordado é que vai ser entregue uma cozinha toda vermelha, a gente vai entregar uma cozinha vermelha.
Mas é interessante saber que é provável de acontecer, né? Que Sim, uma provável. pessoa negocie e compre com você uma coisa e no momento de, digamos assim, fazer a análise da entrega, ou seja, olhar, ou até mesmo uma pessoa compra e a outra que paga, né? Então, aquela que está pagando tem um sentimento e aquela que está contratando tem outro, sabe? Então, é um jogo de sentimentos ali. É interessante colocar na mesa porque isso pode acontecer, né? Sim, e a gente entende que, cara, as pessoas, né, fechou um contrato, aí ela vai receber daqui 30 dias, 60 dias. Nesse período que ela está aguardando, muitas vezes a mente dela vai pensando coisas diferentes, achou que tinha comprado um azul mais claro e o azul é um pouquinho mais escuro, então são situações. Só que isso foge do nosso controle. Então onde é que a gente tem que focar? Nos processos, na documentação, né? Volto a dizer, isso não é só aqui na WePlan, enfim, é qualquer pessoa que está escutando a gente, né? Seja em loja, seja na arquitetura. É tu fazer o tema de casa muito bem feito, documentado, alinhado, memorial descritivo, projeto executivo. Não ter medo de assinatura, falar, né? não ter medo de falar. Cara, você é o profissional. Você tem que colocar... Eu já vi isso acontecer muito no mercado, tá? O profissional, ele está aqui, assinou um contrato com o cliente, vai fazer a assinatura do projeto executivo e simplesmente repassar de qualquer jeito. Não, cara. Você tem que explicar o projeto executivo, a assinatura ali de imagem de compra. Tu tem que passar ambiente por ambiente. Ó, entendeu? Concorda? Concordo. Então aqui, vamos assinar. Porque isso vai te resguardar muito lá depois na parte da entrega. E o cliente ele vai ver que você foi profissional. Inclusive, Renan, o cliente também não dá tanta importância para esse momento. Exatamente. Porque a parte, vamos dizer assim, é um processo, né? Ele está lidando com um sonho, é um projeto, todo mundo fica empolgado, todo mundo se envolve, né? Falando o cliente, o próprio o profissional que está atendendo, chegou naquela parte maravilhosa, conseguiu viabilizar para o cliente pagou aquilo, parece que tudo se resolveu. E agora daí tem o processo da conferência, daí tu tem que repassar o projeto. É o momento que talvez assim, agora tá fechado, eu já sei que cabe no meu bolso, já negociei, às vezes consegui uma boa negociação, uma boa flexibilização no pagamento, e ali só vai dando ok nas folhas e passando folha. Isso é um problemão. Eu sempre passei esse processo aí com mais cuidado. Isso é aprendizado, nem sempre foi assim, né? Assim, ó, parar nos pontos. É isso aqui, porque assim, ó, móveis, existe muita emenda, né? Tu mostra no projeto, o renderizador emenda tudo. Tudo aquilo fica sem emendas nenhuma. E uma das coisas que eu aprendi foi imprimir o projeto no cru, lá do Promob, com as linhas aparecendo. E eu mostrava onde tinha emenda. Muitas vezes parava o projeto ali. A gente ou redefinia a emenda, ou a gente mudava totalmente o formato do painel, por exemplo, painel de TV, porque o cliente acha que aquilo era inteiro, por mais que tinha 10 metros de comprimento por 3 metros de altura, né? Então, uma das coisas que é bom alinhar é a emenda, né? Se for a emenda de topo com topo, você vai ser com um canto 45, então isso é extremamente importante. E assim, ó, uma coisa que se destaca, profissionais que resolvem problemas se destacam. Eles realmente são diferentes, né? Resolvem problemas e sabem mediar os conflitos, né? É aquela máxima, né, Ismael? O valor que você tem no mercado é a tua capacidade de mediar conflitos, né? De resolver problemas. Esse é o valor que tu vai ter, cara. E mais do que nunca, ter bons parceiros. Tu pega uma cozinha, por exemplo. Você é a pessoa responsável pelos móveis, aí tem o responsável pela pedra, aí depois que sai a pedra, todo mundo vai tirando o corpo fora, né? Mas isso é importante para que o profissional que vendeu o volume maior, que eu considero do móveis, que tenha essa mediação entre os fornecedores também, né? Para estar acompanhando ou trocar uma ideia com o pessoal da pedra. Às vezes o cara que vai resolver ali o mármore ou a pedra vai conseguir resolver um problema teu. Isso aconteceu várias vezes. Muitas vezes. Para dar um acabamento, puxar ali um detalhe. O vidraceiro, né? O vidraceiro, o cara responsável pela estrutura metálica. O eletricista, às vezes tu não preveu lá um afastamento para passar o LED, mas por isso que é importante também esse profissional estar mais presente na obra, né? Conversar com o montador que é responsável pela obra, estar em constante contato, né? Quando você consegue fazer isso e os profissionais, e isso é importante também para tu não ter o rabo preso com fornecedores, né? Tipo assim, tratar bem esses profissionais que vão lá instalar, porque quando tu precisar, tu vai pedir um favor. Recentemente a gente teve uma questão aí com vidro, conseguiu o fornecedor, tudo de uma forma de parcerias, né? Porque é um ajudando o outro. Porque eu já resolvi problemas dele no passado.
né? Então é importante, eu acho que essa boa vizinhança, né? A boa vizinhança, a gente fala muito sobre isso aqui na WePlan, né? Quando a gente fala principalmente da questão do serviço de montagem, puxando agora um pouco para essa ponta. E Johnny, se eu estiver montando os móveis na tua casa, tá? E eu entrei no seu ambiente, eu isolei com um salva-piso, eu coloquei as cantoneiras de parede, eu tô com a montagem organizada, limpa, ferramenta no lugar certo, eu tô cuidando do teu imóvel, né? Você chegou na obra para vistoriar, poxa, larguei tudo que eu tava fazendo, me apresento para você. Olá, seu Johnny, meu nome é Renan, eu sou montador responsável pela montagem aqui do seu projeto. Qualquer dúvida que o senhor tiver, me pergunta. Cara, você já criou uma relação de empatia com o cliente, né? Você já se mostrou profissional. Você pode ter um baita problema no decorrer da montagem. Eu tenho certeza que o cliente ele vai entender de uma forma totalmente diferente. Ele vai estar em sintonia com você. Ele vai ver que o problema aconteceu, mas que desde o início você estava cuidando da obra dele. Agora, vamos pensar o inverso. O cliente chegou na obra, a obra está suja. Eu não cuidei do piso, não cuidei das paredes. Eu estou com a ferramenta em cima de um tampo que ele já tem lá, de uma mesa de laca. Eu simplesmente estou fazendo de qualquer jeito. Cara, se ele encontrar um fio de cabelo em cima do porcelanato, ele vai fazer uma tempestade. Vai achar que é um risco e o negócio tem que trocar. Então, aí é aquilo que a gente falou, né? Conversar, é o alinhamento, é a tua postura. Cara, é serviço que a gente tá falando. Então, tudo isso vale a pena a gente conversar aqui nesse podcast, porque faz total diferença para quem tá lá na ponta. E isso, às vezes, uma passadinha na obra, falar com o montador, tu vai evitar de um erro acontecer, né? Porque isso pode interpretação, ou às vezes a obra tem alguma parede torta, um piso fora de nível, consegue prever alguns problemas. Então, uma conversa antes com o montador, antes dele iniciar a montagem, é extremamente necessário. E aquela visita lá de passageiro na obra, acompanhamento. Né? Porque necessário. Cada projeto é único. Não tem como você dizer que você vai fazer duas coisas iguais. Cada espaço, cada ambiente tem as suas particularidades. Quando se constrói um prédio inteiro aí de 20 andares, por mais que as plantas sejam espelhadas, eu garanto para vocês que muda 1 centímetro, 2 centímetros de um apartamento para o outro. Então, por mais que seja o montador de extrema qualidade, super profissional, o projeto também esteja redondinho, podem acontecer coisas que não foram previstas antes. Novamente, porque cada projeto é um projeto. A gente consegue minimizar e muitos problemas. Ainda assim, vai ter coisas que só o dia a dia vai fazer com que consiga solucionar. É a convivência, é a boa comunicação, é não fugir do problema, é conversar com o cliente. Esses são pontos que, nossa, a gente aprende lá quando é criança, lá com a mãe, assim, a respeitar as pessoas, indiferente de quem seja essa pessoa, se é acima, se é abaixo, o cargo, que ela não importa. Tu vai lá, tu conversa com a pessoa, tu extrai, tu pede informação, tu tira a tua dúvida, aí sim tu toma a atitude de resolver o problema, né? Legal. Mas agora eu queria explorar então a questão do aprendizado, porque, beleza, houve um erro, esse erro foi corrigido, né, deu tudo certo, né, foi a maneira que a empresa encontrou para mostrar o valor do seu serviço, do seu produto, né, mas de tudo a gente tem que levar um aprendizado, então errar também é aprender, né. Como a WePlan trabalha com isso, né? Como que ela lida com esses problemas e traz para dentro da sua estrutura e conversa sobre eles? Júlio, porque não basta só você ter informação, né? Você tem que pegar aquela informação e tratar ela. Então hoje, por exemplo, toda venda que acontece aqui na WePlan, um final de ciclo, na verdade, né? O cliente recebeu, foi montado, está tudo entregue. A WePlan faz uma pesquisa de satisfação, né? O famoso NPS lá, onde a gente consegue identificar a satisfação de uma forma geral e a gente dá espaço para o cliente também, para ele passar para nós qual foi o nosso ponto máximo, qual foi o nosso ponto onde a gente mais pecou, o que foi bom, o que foi ruim, como é que foi a experiência com a parte da montagem, produto, profissional parceiro, para a gente poder de fato identificar aonde sempre a gente tem que agir mais rapidamente, né, e tratar aquele problema. Então a gente tem uma reunião semanal aqui, né, toda segunda-feira, um alinhamento com o time, onde a gente traz alguns pontos
e também nas nossas reuniões mensais, onde já consegue coletar um número de dados interessantes, né, através do NPS, para a gente poder dizer, cara, a gente precisa rapidamente agir aqui nesse ponto, porque, sei lá, a logística aqui está pecando, é onde o maior relato é que a nota mais baixa está recebendo. Então, a gente pega todos esses dados e olha para eles, né? Não fica simplesmente lá numa planilha ou dentro do nosso sistema. Então, a gente traz para a mesa e discute com toda a equipe, todo o time, aonde a gente tem que ir melhorando, né? E os pontos fortes também, né? Que a gente sabe que está no caminho certo, né? Então, é dessa forma que a gente passa aí enfrenta nossas dificuldades diárias, né? Maravilha, então tem um olhar constante, né? Semanal, olhando aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, né? Os pontos de atenção. É uma forma de olhar para dentro da própria estrutura, né? E ver no que é possível melhorar e evoluir para a próxima semana, né? Ou seja, uma semana após a outra você vai ter um produto, um serviço melhor, né? Você consegue evoluir o teu produto. Mas a gente falou bastante coisa, teve um conteúdo bem abrangente ali sobre os problemas que podem acontecer e como resolvê-los, mas eu gostaria de fazer um resumão aí para a galera que está ouvindo. Se o Ismael puder nos dar algumas dicas, né? Resumir isso talvez em pequenas dicas. Se o Ismael de hoje pudesse voltar no tempo e passar essa experiência para o Ismael do passado e dizer assim, ó, Ismael, eu já tenho 10 anos de experiência, tá aqui, eu vou te deixar essas 5, 10 dicas aqui que vão fazer toda a diferença para você ter sucesso. Então, primeiramente, com certeza, assumir o protagonismo do problema, né? Bater no peito e falar com quem for aí para realmente resolver, né? Isso aí vai tornar um profissional muito mais capacitado, gabaritado, que vai conseguir assumir muito mais problemas maiores, consequentemente ganhos maiores, clientes maiores, né? Isso só faz somar. Uma dica extremamente importante assim, para quem trabalha com móveis personalizados, planejados, tenha o termo que for, precisa trabalhar com folgas, tá? Folgas, negativos, intervalos, porque tudo ajustado entre paredes, de parede a parede, de piso, teto, nunca vai funcionar, né? Painel inteiro. Então, assim, alinhe isso com o teu cliente, no teu projeto, tenha isso como uma forma também de apresentar algo bonito, inclusive, na minha opinião, eu acho mais bonito quando se trabalha com intervalos. Isso vai fazer com que o montador tenha folga para trabalhar e dar um melhor acabamento na hora da montagem. Seja um negativo na parte inferior ou superior, defina isso inclusive como um padrão de projeto do seu escritório. Você vai ter uma identidade, isso é legal e você pode inclusive antecipar muitas coisas. Por exemplo, vai fazer uma parede toda com painel piso-teto, né? Se você trabalhar com um negativo embaixo, um negativo em cima ou no meio do painel, você pode inclusive encomendar esses painéis antes do gesso estar pronto. E tu vê que interessante isso, porque uma saída técnica para um problema técnico pode ser uma saída estética, né? Então você está usando tua criatividade para resolver um problema técnico com maestria, né? Isso, e você cria uma identidade para o teu projeto, trazendo projetos mais seguros. Isso tu pode vender como um diferencial para o cliente, porque esquece a possibilidade de você ter paredes e tudo recheado de painéis com encontros. Exatos, né? Assim, pensar que o instalador lá vai fazer aquele corte perfeito para encaixar naquela parede. Então esquece. Se eu tivesse hoje uma dica para dar, trabalhe com folgas, né? Dentro do móvel. Perfeito, trabalhe com folgas. Projeto se corrige ou se altera no projeto. Se você faz isso tudo durante a fase de projeto, você minimiza 99% dos erros que dão lá na ponta. Então, quando for construir um projeto, faça ele com extrema atenção, já faça ele imaginando a execução. Lá no Promob tem uma ferramenta bem legal que faz a abertura das portas, das gavetas, simula a abertura daquelas portinhas para saber se ela não vai bater numa parede, para ver se não vai enroscar no encanamento de água, né? Os eletros que vão estar dentro daquela cozinha, daquele ambiente, eles vão funcionar. Eu deixei passagem elétrica para essa fiação ser instalada depois. Eu quero uma fita LED no móvel. Legal, mas tu deixou o espaço para fita LED no móvel?
E se não tem, por exemplo, um ponto elétrico, da onde que tu vai puxar? É o momento, de repente, colocar um painel afastadinho, puxar aquela fiação por lá. Então, tudo que for, né, previsto antes, né, ter uma ideia geral do projeto e um alinhamento com o cliente também, novamente, né? Porque às vezes o cliente quer uma luz, mas não tem nenhum ponto elétrico e quer a cozinha suspensa e baixa do teto. A gente faz o quê? Né? Coloca uma bateria dentro Exato. Eu acho que resumindo, né, desde o início, Johnny, faça projeto e não desenho. E o projeto é a teoria e a montagem é a realidade, né? Então, na realidade, a teoria é outra. A gente volta bolo, sempre né? nessa frase, ela nos persegue, né? Essa mas eu acho que ela é muito verdade, né? Pô, é verdade nua e crua, né? E daria para dizer que o projeto poderia começar pela execução, ou seja, você pensar em como você vai executar nele e partir da execução para o projeto, Genial. não o contrário, né? Tentando assim me colocar como um projetista. Essa é a diferença de quem já trabalhou com móveis na prática do que quem só desenha para alguém produzir. Né? Quem faz desenho não faz projeto. Eu vou repetir isso a vida toda. Cara. Porque quem já viveu já antecipa o problema, né? E pensa nos outros mais do que tudo, né? Eu penso no montador, eu penso no executor da pedra depois, no cara que vai instalar o LED, que nem o Diego mencionou. E eu acho que facilitar tudo isso e não inventar a roda, né? A gente sabe que cada um quer ter seu projeto personalizado, mas, cara, faz o que funciona que você vai ter mais sucesso. Se informe, né? Busca informação. Acho que isso que é o ponto. Cara, e vamos lá, né? O mercado hoje é tão competitivo, não tem mais espaço para amadorismo. Ou você é profissional ou realmente você vai sofrer pra caramba. E eu acho que mais do que nunca a WePlan desenvolveu um manual que para minimizar o máximo de problemas. A gente juntou aqui a experiência de 4, 5 profissionais que realmente fizeram acontecer na prática, resolveram muito pepino, muito abacaxi e a gente sintetizou isso, trouxe para um manual. Passa o treinamento, mas não vai adiantar se esse profissional não consultar esse documento, não nos consultar, prever as coisas que podem acontecer e comunicar ao cliente. Eu acho que isso minimiza qualquer problema. Muito bem, então, galera, depois aí de muitas verdades nuas e cruas, né, eu acho que não tem como falar desse assunto, né, com panos quentes, que nem diz o Ismael. Tem que falar a verdade como ela é. Direto, e né? Simples e direto, né? É um assunto mais tenso, né? Eu acho que muitas pessoas, quando lerem o título do episódio, talvez vão passar para frente e esperar o próximo. Mas eu acho que é um assunto bem importante, né? Que eu acho que é difícil existir um profissional que não passe por problemas, né? Ou marcas, né, Johnny? Exato. E acho que para fechar aí, existe uma frase conhecida no meio de móveis planejados, que é de um grande diretor aí de uma grande indústria, que ele fala, acho que a gente já mencionou outras vezes, que móveis planejados, móveis personalizados, móveis modulados, né, tem a síntese que quiser, ele nasceu para dar problema. Isso aí, galera. Então a gente agradece aí vocês ouvirem sobre problemas, abacaxi, pepino, seja lá como for o nome. E a gente promete que para o próximo episódio vai trazer um assunto mais tranquilo, né? Mas a gente precisava falar disso. É isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, até mais. Comprometidos com a verdade.